Ela nasceu em Getulina, uma cidade rural, agrícola do interior do estado de São Paulo, uma outra região aqui distante um pouco de Bauru. Tem mães com descendência italiana e pais com a mistura de africanos e espanhóis. Nós vamos conversar aqui no Câmara Livre com Fátima Cássia Salvajoli Alves Pinheiro. De quem são todos esses sobrenomes, Cássia? São vários. A maioria meus, né? Fátima Cássia Salvajoli, da família da minha mãe, e Alves, meu pai, Pinheiro, meu marido atual. Você morou até que idade em Getulina? Eu morei até os 17 anos, mas tive um intervalo de 3 ou 4 anos entre os 9, 10 até os 13, 14 fora de lá, em algumas cidades. A formação de primeira e segunda infância, a primeira fase da adolescência para a juventude, toda lá então? Toda lá, exceto esse período que eu disse para você, que a gente esteve morando fora. Que recordação você tem da sua infância? O que marcou em você? O campo, principalmente, né? A responsabilidade e o campo. O campo porque eu ficava na fazenda do meu avô, todas as férias eram lá com os primos, lá tinha igreja, lá tinha quermesse, lá tinha procissão, né? Era uma fazenda grande de café, tinha jogo de futebol, tinha campo de bote, tinha malha, armazém, brincadeira com os... Quer dizer, aprendi a andar a cavalo lá, aprendi a andar de bicicleta, aprendi tudo lá. Com brincadeiras infantis, né? Naquela época muito inocentes até, porque passa-lenço, no terreirão do café, coisas assim. A gente se juntava com a meninada dos empregados da fazenda e era muito bom, foi muito bom. Você tem 2 filhos, os filhos conseguiram ter contato um pouco com isso em função dessa origem ou não deu tempo? Então, tiveram, porque foi a primeira coisa que eu providenciei quando eu pude fazer alguma coisa por mim, pela minha família. E era na infância deles, foi logo quando o Guto e a Giovana tinham 2, 3 anos, foi comprar um pedaço de terra, junto com o meu marido da época, né? Que nós compramos na época um pedaço de terra. E aí nós fizemos, era um pasto mesmo, e nós fizemos tudo do jeito que a gente gostaria. E todo final de semana nós íamos para lá. E levávamos os filhos, então eles também cresceram no campo. O campo é o quê? Um refúgio, um retorno ao passado? Qual a relação que você tem ainda com o campo? Encontro com Deus, nada, nem refúgio e nem volta. Passado é passado, né? Eu acho que tem que ficar lá, só serve para nos ensinar, mas não tenho nenhuma expectativa quando eu voltar, nada. Mas a relação... Foi muito bom. A relação com o campo é de alegria, é de paz natureza, interior. Paz interior, ar puro, Deus mesmo. Entendi. Fala sobre esse período da infância. Você experimentou logo jovem, muita gente enfrenta isso e isso fica demarcado ao longo da vida, isso gera algumas dificuldades para se lidar no dia a dia, todos nós temos os nossos traumas, mas também gera um monte de ensinamentos sobre o período em que a tua família acabou perdendo tudo e você teve que se virar. Tem até a simbologia do milho na história. Então, meu pai faliu e eu tinha uma infância até então, até os 8 anos, 9 anos com tudo, com muita prosperidade. Meu pai era político e faliu também em função disso. E ele era um político meio contrário, em vez dele tomar, desculpa, não que eu acho certo, sim, mas é o que é usual, infelizmente, na nossa sociedade, foi até hoje, agora é que essa consciência está mudando, ele dava. Ele dava tudo que ele tinha por causa de voto. Era uma outra forma também errada e equivocada de lidar com a política, né? Entendi. Com a sociedade. E eu sei que ele acabou perdendo todas as coisas. E aí nós precisamos mudar de lá, com 9, 10 anos, ficamos uns 3 ou 4 anos morando em Novo Horizonte, em Santo André, no Parque das Nações. Aliás, tem histórias incríveis aí nesse período, em Americana. Eu, sendo filha mais velha, fui ajudar a minha mãe, então, a ganhar alguma coisa para acabar de... para ajudar meu pai também, né? Que estava uma dificuldade muito grande. E foi da roça que surgiu essa relação? Não, aí foi da necessidade. Também. Eu acho que aí foi da necessidade. A roça é o lúdico da história. Tá. Eu acho que a natureza foi a minha salvação. Isso daí foi necessidade pura.
Então aí eu fui aprendendo, e é lógico que você vai introspectando outros valores a partir daí, porque quem sai de uma cidade muito pequena tem um universo muito limitado. Sim. Em termos de forma de pensar, de costumes, de limitações, é realmente muito limitado. E aí isso me deu uma amplitude maior para sentir a vida, para sentir as pessoas, para perceber a minha capacidade de ir em busca daquilo que eu queria. Eu acho que Deus sempre dá para nós as experiências que nós precisamos para o aprendizado, né? Então a gente vai sempre de encontro à nossa necessidade. Os aprendizados e apropriações na área de comunicação, então, tem muitos dessas relações lá antigas. Muitas. Mas eu acho que tudo ainda, a verdade é que se foca no nosso interior, sempre. Porque fora do mundo é só manifestação, né, do que nós somos. E tudo que a gente vai de encontro são os aspectos inconscientes nossos, que a gente vai buscar para reintrospectar, para reaprender. São valores que estão equivocados que você precisa reaprender. E todas as experiências vêm ajudar nisso, creio eu. Por que psicologia? Que foi a formação que você teve? Eu acho que para isso. Eu busquei o curso para mim, quando eu fiz psicologia, foi uma escolha muito mais para me entender, para entender o mundo que eu vivia e para tentar colocar isso de uma forma que ficasse saudável na minha cabeça. Eu acho que a psicologia me salvou em alguns aspectos, de salutares, né? Você acabou como pessoa, buscando relações interiores para poder entender esse universo e utilizar ele na tua vida? Eu acho que eu acabei buscando a psicologia para me entender. Para entender quem eu era, para entender o que é que eu tinha que fazer comigo, principalmente, entendeu? Você chegou a trabalhar com psicologia do ponto de vista profissional? Trabalhei em Ribeirão Preto, quando eu morei, uma época que eu morei em Ribeirão Preto, trabalhei com ludoterapia. E com criança, né? Ludoterapia, você trabalha com criança. Com criança, você usava a ludoterapia para apropriar o quê? Fala-se muito da questão do uso da ferramenta da psicologia para tentar fazer com que a criança conte problemas ou traumas que estão lá não necessariamente tão claros assim. Tá. Nelson, sabe, a criança ela tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, porque ela também não fala a língua dos adultos. Ela tem uma outra linguagem. E ela, quando está traumatizada, ainda fica mais difícil a comunicação. Porque ela tem medos, ela tem uma série de coisas, porque são os adultos que impõem esses medos às crianças, essas limitações. Então é difícil confiar naquele adulto que para ela generaliza como sendo único. O adulto para ela, aquele ser grande, é sempre aquele que é o ponto que gerou dificuldade nela. Então a única forma da gente conversar com a criança é através da brincadeira, do lúdico, que é a linguagem dela. Você conversa com a criança brincando com ela. Você conversa com a criança entrando na realidade dela, entrando no mundo dela. De outra forma, você está se enganando. Não existe outra forma. E aí a ludoterapia proporciona isso. Para aproveitar essa fase da tua andança da vida pessoal, que tal Ribeirão Preto? Vale o apelido de a Califórnia brasileira? Olha, Ribeirão Preto, eu faço até um paralelo entre Bauru e Ribeirão. Eu, quando morei em Ribeirão Preto, morei lá 16 anos. Quando eu morei em Ribeirão Preto, Ribeirão era como Bauru quando eu cheguei aqui. Vamos dizer assim, Bauru hoje é uma Ribeirão naquela época também. Então, em 1981, quando eu me mudei para Ribeirão Preto, eu tinha por volta de 300 mil habitantes e com essas características sociais de Bauru, tá? E eu cresci com Ribeirão Preto, porque aí eu trabalhei na área de hotelaria, né? Eu falei para você da hotelaria, trabalhei bastante nisso, na área de comunicação, trabalhei como psicóloga, trabalhei numa infinidade de coisas. E fui crescendo junto com a cidade. Então, quando eu vim para cá, eu percebi muita semelhança entre aquele início de Ribeirão com Bauru. Eu acho que Bauru tem um grande caminho pela frente. Essas fases de desenvolvimento. Essas fases de desenvolvimento. A impressão que eu tenho é que Bauru também vai desencadear em um crescimento muito grande daqui para frente. Ela chegou num ponto bacana para isso, né? Mas isso faz com que nas relações empresariais você tenha que ter uma espécie de amadurecimento do empresário, por todas as suas vertentes. Você diria que, a exemplo de Ribeirão, Bauru está atingindo esse estágio agora em algumas das áreas? Eu acho que está começando, né?
Eu acho que a cidade está pronta para isso. A gente primeiro tem um estágio onde a gente lida com os fatos, para depois começar a manifestá-los diferente. Sim. Então, o primeiro movimento é reconhecer a gente neles, então perceber as nossas limitações neles, e aí depois fazer a transformação. E aí sim transformar o meio que a gente vive, porque é um movimento de dentro para fora, né? Dentro sou eu, fora manifestação minha. Sim. Então, nesse sentido, a gente também vai lidando com esses aspectos limitantes nossos lá fora e vai reaprendendo a conduzi-los. E Bauru acho que está nessa fase, as pessoas estão reaprendendo valores, percebendo que é preciso se abrir para o novo, que a gente não consegue crescer e evoluir sem essa abertura. Então eu acho que nesse aspecto, como qualquer outra metrópole, segue esse caminho, né? Como o ser humano segue esse caminho. Para não perder aqui a relação, seus traços, o olho, a mistura que eu comentei no início, de mãe italiana com mistura de pais espanhóis e africanos, lhe levou ao caminho de fotografia natural, como modelo fotográfico. Sim, fui também. Eu fui também, mas não fui só isso. Tá. Vamos dizer assim, eu enquanto trabalhava com hotelaria, com a rede Holiday Inn, eu fui convidada para fazer campanhas publicitárias, que eu fazia junto. Eu viajava, fazia fotografia, também viajava para o hotel. Então eu nunca desempenhei uma função só, dificilmente. Até porque eu precisava de dinheiro. Foram várias andando simultaneamente na sua vida? Tudo simultâneo, muito simultâneo. Eu cheguei a fazer 3 trabalhos ao mesmo tempo. Tipo, ter escolinha infantil, que eu também tive isso, eu esqueci de falar. Em Ribeirão eu montei uma escola infantil e atuava como psicóloga na escola em um determinado período. Atendia no consultório em outro. Hotelaria, psicologia, modelo fotográfico. Tudo que você puder imaginar. E aí viajava para fazer campanha para a Locaralto, que era o modelo deles. Né? E a Locaralto ficava em São Paulo. Campanhas de... Campanha nacional, institucional, divulgação da empresa. Eu era a imagem institucional da empresa na época. Cássia, o que você diz para as menininhas, aquele padrão de beleza rigoroso que você bem sabe que tem no setor, você lida com isso editorialmente, nós vamos falar sobre as relações de vida na forma editorial, sobre a relação com a ditadura da beleza ou dos parâmetros que estabelecem esse universo? Eu acho que é uma coisa muito fugaz. Na minha cabeça. Eu acho assim, que a sociedade tem um dom da ilusão, né? Ela ilude muitas pessoas com valores. Então, se estabelecem valores, isso é bom, isso é bonito, isso é feio, isso não é bom, e as pessoas vivem atrás, correndo atrás de cumprir esses valores, em busca de parecerem bem socialmente. Quando o ideal seria parecer bem interiormente e estar bem interiormente. Não parecer, mas ser, né? E eu acho que a coisa do padrão de beleza é um movimento da sociedade de aprendizagem também. Porque toda cultura, quando ela sai, como era com a mulher antigamente, que era muito presa, muito fechada, a tendência é ir para uma outra vertente. Ela vai necessariamente para outra ponta. Aí ela vivencia aquele outro aspecto também muito, um aspecto muito gritante também, ela vai para as beiradas, né? Vivencia aquilo para depois fazer um movimento de equilíbrio, voltar para o ponto de equilíbrio. Então eu acho que é aprendizagem também, essa coisa. Você vai, extrapola em todos os níveis e depois volta. Eu acho que a partir de agora, essa coisa da beleza, a tendência é as pessoas voltarem. A primeira manifestação da mudança de comportamento é essa social, fora. E depois vem uma dentro. A gente aprende a lidar com a relação entre a vaidade e o tempo? Eu acho que o tempo é o nosso único instrumento de aprendizagem aqui nessa dimensão, né? Eu acho que fora disso você não aprende nada. Você tem convicção religiosa, a sua? Você segue alguma... Religião. Né, religião, então, fé, as pessoas às vezes perguntam assim para mim, você é espírita? Aí eu digo, não, eu sou espírito. Legal. Né? Porque eu acho assim, nós todos somos espíritos aqui aprendendo a lidar com a própria criatividade.
Então eu acho que nós estamos aqui para aprendermos o caminho do Pai, que é sermos deuses. Em que sentido? No sentido de criar as coisas com perfeição. Se a gente tem a herança de Deus, que é do perfeito, e esse mundo é imperfeito, até porque é de baixa densidade, o que a gente tem que fazer é aprender essa perfeição, a criar um mundo com perfeição. Onde é que está o equívoco do homem? Achar que lá fora é que cria dentro, quando é o contrário. É aqui dentro que cria fora, né? Então essa percepção que você vai aprendendo a lidar com ela. Agora dá para comentar de forma mais tranquila, leve talvez, não que não seja na época, mas que tal vender a TV Manchete no interior do estado de São Paulo? Difícil? Não era nem no interior. Olha, era em Ribeirão Preto, né? Difícil não, era terrível, mas eu acho que eu contava com a amizade das pessoas, já não era nem uma coisa profissional, era amizade mesmo, porque eu tinha aqueles contatos da área de hotelaria, que eu tinha sido gerente regional da rede Holiday Inn, de 5 hotéis da rede, e muito conhecimento. E aí, quando eu fui trabalhar com o Pisani e com o Vilela, no Sistema Clube de Comunicação, para colocar Manchete no ar e botar no mercado, na realidade, porque eu estava no departamento comercial. Sim. Eu tinha aqueles antigos clientes de hotelaria, aquelas empresas que faziam as reuniões no hotel, né? E aí eu fiquei amiga, o pessoal da Riber Química lá, o pessoal da Ribeirão Diesel, e, enfim, empresários dessa área. E eu acho que eu não sei, acho que não, a princípio muito mais pela amizade do que pelo profissionalismo. Pelo profissionalismo que eu já tinha exercido, pela confiança e lealdade deles em mim, mas principalmente pelo profissionalismo meu e deles, não do produto. Porque naquele momento a TV Manchete só pegava como anteninha, em UHF. Tinha que levar a anteninha. Quem via, eu e eles, entende? Naquele momento, que era a introdução da TV no mercado. Então não dava para você estabelecer resultado de mídia. Não dava para você estabelecer, olha, eu vou te dar isso aqui, você vai ter um retorno por 1000 de tanto. Não existia isso. Na época era impossível. O mais difícil do empresário que está se preparando em relação a esses estágios naturais de profissionalização é entender essa relação entre comunicação, no sentido de anúncio, e retorno, negócio, exposição? Eu acho que as pessoas, o empresário, ele precisa aprender a ser consciente daquilo que ele faz, aquilo que é possível ser feito e aquilo que o mercado necessita. Eu acho que essa diferença é a que estabelece a sua qualidade enquanto profissional. Se você entende que o seu produto não é tão bom assim, não faça. Ou não force. Isso que eu ia falar, porque não tem como você inventar, jeito. Não é, uma não tem qualidade como você inventar. Em então é difícil. Se você estabelece que você vai trabalhar com qualidade, você tem que oferecer qualidade, não importa o preço que isso tenha. E quando uma coisa que eu acho assim, que para mim foi muito, muito marcante, quando eu dizia assim, eu vou te oferecer isso, eu faço isso. Eu não digo só, eu faço. Então, isso é um ponto de honra para mim. Eu tenho esse valor e isso para mim, se não for desta forma, não serve. Vale a frase, quem não é visto não é lembrado, na área comercial, de publicidade, ou não é bem assim? Eu acho que vale a frase, quem faz direito permanece. Esse negócio de ser muito visto também é uma faca de 2 gumes, sim, como fala antigamente. Sim. Porque ser muito visto, mas se você não tiver um produto adequado, você está gerando uma propaganda falsa, enganosa, e você está gerando um retorno para você mesmo ruim. Claro. Você está se matando no mercado. Então, eu vou botar a minha empresa ou o meu produto dos mais diversos segmentos de forma publicitária, com uma mídia pesada, e depois eu não tenho condições de dar o retorno que a minha campanha despertou enquanto expectativa. Ele não tem um bom produto lá, as ferramentas e relações humanas dele? Não tem como receber esse mercado, não tem como essa demanda que ele originou, ele não consegue atender de forma satisfatória e ele queima aquilo que ele conseguiu até então. Então, esse negócio de ser visto, ser lembrado, eu costumo dizer assim, olha, eu, por exemplo, até como imagem, eu acho, até a gente que trabalha em comunicação, de estar nos lugares. Eu acho que é preciso você pensar onde vai estar, com quem vai estar e como vai se comportar nesse sentido.
Porque você tem que ter uma sincronicidade com aquilo que você vende. Você também carrega com o seu produto e com demais. você. Até porque o seu produto é uma manifestação de quem você é. Sim. Então, nesse sentido, você precisa ter essa sincronicidade. Porque senão, se não está sintonizado, não passa veracidade, não passa integridade, não tem jeito. O que te levou daí já no outro estágio, fazendo pulos e trajetórias aqui, recortes, a criar uma revista própria, ser empresária de um próprio produto? Foi tudo por acaso, nada projetado, viu? Eu sempre trabalhei com hotelaria. Eu trabalhava, na realidade, com aquilo que eu achasse na frente, porque eu Sim. precisava trabalhar. Eu trabalhei com psicologia na minha área até enquanto eu pude. Eu tinha uma clínica lá em Ribeirão Preto, que era do pediatra da minha filha na época. Me ofereceu uma sala na clínica para que eu atendesse os pacientes dele, Tá. com ludoterapia. Foi bacana, foi legal, enquanto durou, ótimo. Quando surgiu uma outra oportunidade com hotel, eu não sabia nada de hotelaria. Mas eu tinha uma condição de ganho bom e era um trabalho bacana, que me dava condições de desenvolver uma coisa boa e aprender. Então fui para a hotelaria, comecei lá como relações públicas e cheguei à gerência regional de 5 hotéis da rede, Holiday Inn, né? Isso depois de 10 anos. Entendi. Mas foi um trabalho construído passo a passo, lutando, quebrando a cara, aprendendo. É engraçado, mas todo trabalho que você começa, ele te dá a sensação de que você não sabe nada. Sim. Quando você começa, você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Isso aqui, pra mim, tá falando outra língua. E mesmo que você seja formado nisso, ou naquilo que você está desenvolvendo, cada empresa é uma coisa diferente e aplica de uma forma diferente. Então, se você entra no mesmo cargo, numa empresa nova, você tem que reaprender coisas. Não tem jeito. Mas você falou, eu comecei do nada. Tudo bem, você não planejou, mas num determinado momento te deu um insight. Da revista, você está falando, da revista. Desculpa. Eu sou prolixa às vezes. A revista, eu estava na Multicanal, quando eu vim para Bauru já. Eu trabalhei na Multicanal, estava saindo da Multicanal, existia um panfleto, um folhetim que chamava-se Multinews que eu fazia na Multicanal. Tá? Sim. E aí começou a fazer sucesso aquilo. Era distribuído junto com a revista da Multicanal. E a Multicanal resolveu não mais fazer aquilo. Ela não ia bancar mais aquilo e me ofereceram aquele folheto. Tá. E aí eu falei, bom, eu pensei e surgiu dessa maneira. Não foi uma coisa que eu tenha ido buscar, não. Foi por acaso. Aí eu falei, bom, se eu faço isso aqui, está fazendo sucesso, eu não estou fazendo nada por enquanto, vou ter que descobrir o que é que eu vou fazer ainda, então por que não investir nisso? Aí eu perguntei para eles, mas vocês não querem mais isso de volta? Não. Então eu posso abrir uma empresa para fazer esse panfleto, e esse folheto, eram 2 lâminas, 8 páginas Tá. na época, que era com dobra, né? Então, 4 páginas. 4 páginas, 2 lâminas. 2 lâminas. Então eu peguei e falei, não, nós não queremos mais, nós não queremos gastar com isso localmente, porque já tem a revista nacional, que é distribuída em todos os mercados, e essa é que vai permanecer. Então vocês estão me dando isso, é isso? Esse folheto. Eu deixei bem claro isso. Não, Cássia, se você quiser trabalhar com isso, fica à vontade. Tá bom, então faz um favor para mim. Põe um mês, pelo menos, naquele mês que eu estava de aviso prévio, põe Bauru News ao invés de Multinews. Eu falei. Aí, mas por quê? Eu falei, bom, tá me dando? Tá, então tá. Bauru News. Então tá, aí botaram Bauru News. Aí eu tenho até, porque eu mandei encadernar, mandei botar em livro todas as revistas. Então tem 6 volumes desta altura, tá? E o início é esse Multinews, que virou Bauru News. E aí, a partir daí, o que eu tinha na mão? Eu tinha um panfleto, 2 lâminas para eu botar propaganda e ganhar com a publicidade. Falei, bom, para eu ganhar com isso, já que eu vou botar meu nome aqui, isso tem que ser bem feito. Não dá para ser dessa maneira. Então, eu fui lá e patenteei Bauru News. Primeiro passo que eu dei. Patenteei o nome. Entrei com o processo de patente, leva algum tempinho para sair. Eu entrei em julho, saiu em outubro com a patente. Abri uma empresa, Bauru News Comunicação, e aí eu soltei a primeira revista já com tudo isso certinho. Já montado. Já montado. E engraçado que a primeira revista que eu fiz foi inteirinha na base de acordo. De que maneira? Permuta com fotolito, permuta com gráfica,
Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha o dinheiro da minha rescisão. Sim. Permuta com gráfica. Na época eu estava separada. Sozinha, não estava com ninguém. Então eu tinha o dinheiro da minha rescisão e ninguém para me ajudar. E 2 filhos pequenos que eu estava criando. Tinha acabado de comprar um carro, que era uma Palio Candy, nunca me esqueço. Vinho, bonita, que era uma coisa cara, que era um horror. R$1.400, R$500 por mês para eu pagar. Porque eu parcelei em 1 milhão de vezes. E aí? Não tinha nada, não tinha dinheiro para pagar parcela, não tinha dinheiro para coisa nenhuma. Aí eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o instrumento que eu tenho, que sou eu mesma. Eu vou vender, fazer aquilo que eu sei fazer, me comunicar, né? Como eu já tinha feito desde criança. Claro. Antes, né? E aí que começou o Bauru News. Foi assim que começou. O perfil que você acabou sedimentando nas primeiras edições, primeiros meses até, mudou muito da revista? Eu acho que é dinâmico isso, né, Nelson? Vai mudando. Conforme você vai amadurecendo, sendo ela uma manifestação de quem você é, naturalmente ela muda. Né? Mesmo que eu não me planeje para isso. É normal. Então ela foi mudando lentamente. Primeiro que eu fui aprendendo com ela, ela comigo. Eu fui aprendendo o mercado, nesse aspecto de mídia escrita, impressa. Que cada mídia tem uma característica. E eu estava entrando num mundo que eu tinha tido na televisão. Eu tinha sido ao SBT também, esqueci de te falar. Sim. Em Ribeirão Preto Sim. eu trabalhei no SBT, também na área comercial, tá? Com Rui Forgetti, na época. Não sei se você conhece esse pessoal. Do Rui Forgetti eu já ouvi falar. Já ouviu falar do Rui? Já. Então o Rui era meu chefe no SBT. E quem me pôs no SBT foi o Rubens Carvalho. O Rubens Carvalho, na época, era superintendente nacional do SBT, do Silvio, abaixo do Silvio. Estava no lugar do Walter Zagari hoje. Tá. O Valtinho é remanescente do Rubens. É da época do Rubens. O Valtinho era gerente comercial do Rubens no SBT. Aí ele foi para Record como superintendente nacional. Que foi no lugar também, na época do Rubens. Então, assim, é uma migração, na realidade, porque os profissionais da área de comunicação não tem muita gente competente, gente tem muito em todas as áreas. Né? Gente competente é uma coisa já mais rara, né? É mais difícil. Então, migrando em ofertas de grupos. Esse trade aí vai migrando, né? Pelas ofertas. Então, como a televisão ainda no Brasil é uma coisa nova, apesar de ter a segunda, terceira do mundo aí, que é a Globo, em termos de produção e tudo mais, mas naquela época era muito novo. A Globo era sozinha e não tinha ninguém para concorrer, né? Então, eles vão mudando de casa. Como a psicóloga e, eu vou usar a expressão boa, simbólica, mas aprendiz da vida no dia a dia, pensa a questão das pautas da revista. Tem conexão uma coisa com a outra? Total conexão. Se eu fizer uma retrospectiva hoje, talvez eu chegue à conclusão que eu aprendi tudo até agora e passei por todas as experiências para poder passar ou fazer essa conexão com a revista hoje. Hoje. Não quer dizer que amanhã será a mesma coisa, mas até aqui, né? Você está sempre pronta para aprender assim? Tô, graças a Deus. Né? Muito. Tenho muita fé. Muito. Então, o que eu fiz? Eu pego aquelas... E, aliás, a revista faz sentido para mim, né, desta maneira. De outra forma, eu não faria. Eu não faria a revista de outro jeito. Quando você pensa na Bauru News, você pega elas, tem 40 páginas sociais. Você fala, puxa, isso aqui é social. Não. Se você pegar e ler a revista, porque tem gente que às vezes tem um pouquinho de preguiça de ler. Sim. Precisa ler. Existe. Mas você tem isso, os dois públicos, né? Né? Então não faz parte do perfil da revista. É engraçado, mas eu tenho todos os públicos, acredite se quiser. Porque eu não estou ali falando de segmentos sociais. Eu estou falando de ser humano. E ser humano está em todos os segmentos sociais. Sim. Né? Então ali eu tenho desde a senhorinha que trabalha numa casa lá na classe social A, na Zona Sul de Bauru, que me encontra lá no calçadão, que às vezes eu quero andar, sabe, bater perna um pouquinho e ver o sol, e eu vou lá no calçadão e fico andando por lá, e me abraça, me abraçou, chegou uma senhorinha do nada assim, cabelinho aqui amarrado um lenço na cabeça, chinelinha havaiana, achei a coisa mais linda do mundo. Chegou e falou, posso te dar um abraço? No meio do calçadão. Eu falei, nossa, eu mereço isso por quê? Da onde? O que foi que eu fiz? Claro que pode, né? Aí ela me abraçou, ela falou, porque eu li um artigo seu, ela não falou com essas palavras, tá? Dentro das limitações dela.
uma coisa que a senhora escreve, ela deve ter uns 70 anos, senhora, absurdo, né? Uma coisa que a senhora escreveu que fez uma diferença tão grande para mim. E a minha patroa que me deu para ler. Então eu acho que isso daí mata qualquer dúvida que você tem a respeito das coisas, né? Como você, até como psicólogo, aproveitando a dupla experiência, a de vida e a profissional de formação, pontuaria a questão das dificuldades que o ser humano tem em fazer rompimentos de toda a natureza? Olha, eu acho que desde da teosofia, se você pegar a Helena, né, Blavatsky, você pega a Helena e ela diz assim, olha, a opinião pública é um tirano implacável, né? Porque ela entra na sua vida, estabelece formas de ser sem perguntar nada, e ela é a mais medíocre das coisas porque ela é individualidades medíocres. Ela fala disso. Porque quem está dentro do esquema, aquele que é o normal, que não é o pique, é a planície, acha que todo mundo tem que estar. Então você romper com costumes, você romper com pensamentos, com formas de ser do universo geral, onde a maioria acompanha isso, é uma luta tremenda. Tremenda, você precisa brigar com o mundo. Você briga com o mundo, porque as pessoas estão tão condicionadas a acharem que aquilo que elas fazem está correto, sem questionar se realmente está, porque nunca chegaram a pensar a respeito, né? Que elas acham um horror quando você ultrapassa o seu limite. O seu limite seria ser igual a elas. Você não pode ser diferente. Você não pode pensar diferente. Aí eu cito sempre uma coisa que fala assim, ó, que quando Jesus falou assim, desculpa entrar nessa história. Imagina. Aí, quando Jesus fala assim para Pedro, Pedro, você quer vir comigo? Porque ele era rebelde, né? Bravo. O que o senhor veio fazer aqui? Veio atrapalhar minha vida. Tipo assim, eu tô aqui pescando, fazendo minhas coisas, o senhor vem aqui para me apurrinhar, vamos falar assim? Era um questionador. Né? Né? Por que veio aqui tirar a minha paz? E paz para ele era ser como todo mundo. Era estar naquela vida medíocre, naquela vida, entre aspas, normal, aceita socialmente, para a sociedade, não importa que sociedade, se é de um vilarejo ou de uma grande metrópole, é a sociedade do mesmo jeito, né? Que determina parâmetros e padrões, dogmas, e você tem que seguir. E aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, você quer vir comigo? Larga a família, larga tudo e vem comigo. Ele não está falando larga sua família carnal, ele está falando larga os valores dos seus antepassados. Larga os valores limitantes e condicionados que te ensinaram, que esses não servem para nada. Se você quer vir no meu mundo, você tem que ser um novo homem. Venha limpo, venha como uma criança, pronto para reaprender os valores da vida. Quem é a Fátima? Essa eu acho que já se perdeu um pouco no tempo. Esse é o nome que eu nasci. Só isso. Uma promessa da minha mãe, e eu agradeço muito, sou imensamente grata, porque segundo ela não estaria viva, e a Nossa Senhora de Fátima, inclusive o segundo nome também, Cássia, Santa Rita de Cássia. E aí, então eu sou eternamente grata, mas não me identifico absolutamente com ele. Eu acho que Cássia, é engraçado que eu me identifiquei com ele até Ribeirão Preto, no nascimento da minha primeira filha. Minha filha nasceu em São Paulo. Aí fomos para Ribeirão. Mas lá em Ribeirão, eu também trabalhei com Oscar Luiz de Moura Lacerda. Olha isso, que maluco. Eu fazia montagem de curso para a área de matemática e engenharia. Eu montava cursos extracurriculares, tá? Na faculdade. E aí ele falava para mim, você não tem cara de Fátima, você é Cássia. E ele começou a me chamar de Cássia. E aquilo no começo eu achei estranho, porque é como se eu não fosse eu. Mas depois a coisa pegou de uma tal maneira e nunca mais, onde quer que eu tenha ido, me chamaram de outra forma. Inclusive a minha família passou a me chamar de Cássia. Quem é a Cássia, então? É uma pessoa que quer aprender e continua querendo aprender. Quer transformar,
quer se transformar antes de tudo. Eu quero mudança sempre, não mudança porque eu quero fazer isso hoje ou outra coisa amanhã, leviana, em termos não, mudança interior, para melhor. Eu quero muito, isso eu busco muito. Eu estudo, Nelson, todos os dias com meu marido. Eu levei 56 anos, eu tenho, viu, Nelson? Eu levei 56 anos para encontrar o homem da minha vida. Aquele que é meu companheiro, que estuda comigo, que quer as mesmas coisas, que busca as mesmas coisas, que quer aprender junto, tá? E isso para mim é uma bênção, é uma graça. Eu acho que isso já é um presente. A leitura está associada a você inevitavelmente, então? Ah, tá. Eu preciso ler. Se você abrir minha bolsa ali, você tem livro dentro. Não tem jeito. Eu acho assim, ó, a leitura, ela te faz refletir, né? É lógico que a boa leitura, a má também faz, você nunca mais quer pegar para ler, né? Tudo te ensina de alguma forma, mas tem a boa leitura. E eu tenho um outro lado também, que é a do espírito, vamos colocar assim, que aprendeu com a clareaudiência, que eu tenho clareaudiência, que é uma coisa maravilhosa. É outro presente de Deus que eu tenho. E eu tenho as indicações de leitura. Acredite se quiser. Que legal. É maravilhoso. É muito bonito. Muito gostoso. O que você pega de conexão entre a Fátima Cássia de Getulina e a Cássia Fátima de Bauru? Cássia, aqui? sem Fátima. Ou só a Cássia? A Cássia de Bauru, do resto da vida, né? Vamos colocar assim. É a vontade de viver só. E a vontade de aprender. Eu acho que é um espírito que veio aqui, como todos os outros, para aprender e está buscando essa aprendizagem. Essa consciência da busca que talvez faça a diferença. Vamos dizer que eu, enquanto Fátima, era inconsciente. Eu buscava quebrando cara. É como um caminhão numa descida sem motorista. Você vai batendo em todos os lugares, de forma inconsciente. E agora eu estou aprendendo a consciência. Talvez isso mude um pouco o resultado, na medida que você sabe o que é que você busca. Mas não necessariamente na ribanceira sem freio, né? Porque aí fica desgovernado. Mas é desgovernado que nós somos, quando somos inconscientes, Nelson. Devagarinho você vai percebendo isso, né? Porque quando você começa a perceber que você consegue criar o seu mundo, que você cria o mundo lá fora, e que o pensamento faz toda a diferença, e que se você focar as coisas com emocional negativo, denso, você continua na densidade, porque você continua projetando no mundo lá fora, é a manifestação sua. Projetando o mundo lá fora, a mesma coisa sempre. O Einstein falava que a coisa mais ignorante do ser humano é fazer as mesmas coisas querendo um novo resultado. Sim. É impossível. Mas as pessoas fazem isso, porque elas estão condicionadas a fazerem. E condicionamento no sentido da psicologia condicionada mesmo, de reforço, de estímulo e de fazer sem pensar. Você acredita então que pessoas negativas interiormente reproduzem efeitos e ciclos totalmente no mundo? Totalmente. Por isso que eles falam assim, ó, uma coisa que eu aprendi aqui no ouvido é exatamente isso. Ele fala assim, olha, o que são universos paralelos? Você está na Terra e tem 7 bilhões de universos paralelos. Porque cada ser humano é um universo em si mesmo. Aquilo que eu digo, o outro, como é que vai entender? Ele vai sempre entender segundo os valores aprendidos. Claro. Os valores dele. Quando ele vê, eu pinto um quadro, para ele, eu falo, olha, eu estou pensando num quadro assim, assim, assim. Ele vai pintar, às vezes sai com a cor completamente diferente da minha. Certo. Por quê? Porque aquilo que ele conhece é o que ele pode expressar. Na música tem muito disso. Eu gosto de música. Então não é assim em tudo? Então é impossível você dizer assim, olha, existem 2 pessoas exatamente iguais. Não existe isso. Mas a sociedade quer formar a gente como se fôssemos iguais. Ela age como se fôssemos iguais e não somos iguais. Todos têm universos diferentes. E você se conecta sempre com o seu universo, frequencialmente.
Qual que é o seu universo? Com as pessoas que pensam igual a você, com as pessoas que têm as mesmas limitações que você, com as pessoas que buscam as mesmas coisas que você. Sempre, frequencialmente. Na medida que eu mudo e trago consciência para o meu aprendizado e passo a ter uma meta de buscar uma coisa diferente daquilo que sou, eu começo a me conectar com as pessoas que estão naquele outro padrão. Sempre. Então o universo sempre vai ser a correlação do meu interior com o mundo. Essa correlação ela existe, está estabelecida. Não tem jeito. Cássia, muito obrigado você emprestar um pouco do teu tempo para falar um pouco da menina de Getulina, da moça empreendedora, da mulher que correu o mundo, que corre através dos seus desafios, para falar um pouco de vida, que é o que é mais importante. E eu queria dizer para você, eu que agradeço, viu? E eu agradeço principalmente a sua visão a meu respeito. Porque eu sei que você também faz um programa sério, eu falei isso para você quando você me ligou. Você não está brincando de viver, você busca conscientemente o seu crescimento. Esse programa expressa isso quando a gente assiste. E eu acho que a gente está frequencialmente ligado nesse sentido. Então eu tenho muito a agradecer a você. Obrigado, Câmara Livre de hoje. Conhecer um pouco de Fátima Cássia Salvajoli Alves Pinheiro.